quarta lista de exercícios de fundamentos de eletromagnetismo da UFMG. Essas questões aqui foram tiradas ou do Halliday ou do livro do Alaor Chaves, e hoje eu vou resolver a número 5. Bom, um capacitor de placas paralelas de capacitância igual a 200 pF e placas separadas 1 mm distante uma da outra tem uma diferença de potencial de 50 volts entre as placas. Calcule a força. Bom, alguns dados importantes aqui é que placas paralelas, então não exige um desdobramento algébrico muito grande, ou placas cilíndricas ou esféricas. Aqui deu a capacitância, a distância entre elas e a diferença de potencial gerado. Tá, vamos lá para a resolução. Aqui está a resolução dessa questão. Primeira coisa é determinar o campo através da lei de Gauss. Nós vamos utilizar aqui a lei de Gauss em sua forma mais original possível e vai ficar integral NdA, vai aparecer este A aqui, carga interna sobre ε0. A área passa dividindo, nós temos isso aqui. Agora nós vamos calcular a diferença de potencial. V é igual a integral entre a diferença entre os pontos que estão as diferenças de potencial, aqui no caso é uma placa e outra placa, que até fiz o desenho esquematizado aqui, e dl. Essa integral de mais até menos vai resultar nisso. A variável aqui é a distância, dl, então integral de dl, d. Na verdade, nem precisaria ter colocado isso aqui, porque nessa questão aqui a distância é 1 milímetro, mas para encontrar esse D aqui, nem sempre é necessário colocar esses limites de integração. Então, o que nós precisamos aqui é determinar uma distância. Essa distância ela já foi dada, então é por isso que não vai precisar. Certo, nós temos a primeira equação importante aqui, que é esta. C é igual a Q sobre V, isso já convencionado de capacitância. V, nós acabamos de encontrar, isso aqui é V, isso aqui. Passa dividindo, nós vamos ter a nova equação de capacitância. Capacitância é igual à área das placas, que multiplica ε0 sobre a distância. Daí nós vamos calcular a área. Por que nós vamos calcular a área? A equação que nós vamos utilizar para determinar a força é esta. Que, como todos sabem, se eu multiplico aqui por uma carga, nós encontramos força. Então, é isso que nós vamos utilizar. Q quadrado. E por que 2A? Porque são duas placas, entendeu? Então, 2A ε0. Então, a área das duas placas, a força entre as placas, né? Então, nós vamos calcular a área. Aqui é a distância, que é 1 milímetro. Aqui é a capacitância, 200 pF, 10 a menos 12. E aqui a constante, que é a constante eletrostática, oriundo daqui, ó, ε0. 8,85 vezes 10 a menos 12. Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar esse valor de área. Bom, C é igual a Q sobre V, nós precisamos determinar também qual o valor da carga. Nós temos o que? Nós já temos capacitância e nós temos tensão. Isolamos o que nessa equação? Isso aqui passa multiplicando. E vamos ter 50 que multiplica 200 vezes 10 a menos 12, 10 nanocoulombs.
Agora, jogando a força, nós vamos ter que Q quadrado por Q quadrado, porque a equação de força sobre 2AY0, por que 2AY0? Porque é duas placas. E nós vamos encontrar este valor de força. Bom, essa equação é isso, ela é uma questão relativamente simples dessas que é cobrada na parte de capacitância e capacitores da lista da UFMG, mas ainda assim é uma questão que envolve alguns conceitos interessantes, que é a força entre placas de capacitores, certo? Essa questão é isso. Até mais.